Todos os dias ouvimos discursos sobre fronteiras, identidade nacional e controle da imigração. Governos prometem regras mais duras, populações manifestam receios e partidos crescem com base numa ideia simples: há imigrantes a mais. Mas existe uma realidade silenciosa que raramente entra nesses discursos. Muitos dos países que mais resistem à imigração são exatamente os que mais precisam dela para continuar a funcionar. Não por ideologia, não por altruísmo, mas por necessidade demográfica e econômica. Este vídeo não é sobre política partidária, é sobre números, tendências e uma pergunta inevitável. O que acontece quando um país rejeita pessoas mas não consegue sobreviver sem elas? O problema que ninguém consegue evitar: a crise demográfica. Grande parte dos países desenvolvidos enfrenta hoje o mesmo problema estrutural. As pessoas vivem mais, mas nascem cada vez menos crianças. Quando a taxa de natalidade cai abaixo do nível de reposição da população, o resultado é previsível. Menos trabalhadores, mais reformados, pressão enorme sobre sistemas de saúde, pensões e economia. Sem população ativa suficiente, não há crescimento sustentável. E é aqui que a imigração deixa de ser uma opção ideológica e passa a ser uma necessidade matemática. Japão. O caso mais extremo. O Japão é um dos países mais fechados à imigração no mundo desenvolvido. Culturalmente homogêneo, com forte identidade nacional e enorme resistência à entrada de estrangeiros permanentes. Ao mesmo tempo, é um dos países mais envelhecidos do planeta. A população japonesa está a diminuir há anos. A força de trabalho encolhe, setores inteiros enfrentam falta crônica de mão de obra, construção, agricultura, cuidados a idosos, indústria. A solução encontrada: programas de imigração temporária, altamente controlados, muitas vezes sem caminho claro para a integração permanente. O país precisa de trabalhadores estrangeiros, mas evita chamá-los de imigrantes. No Japão, a contradição é clara: dependência econômica sem aceitação social plena. Coreia do Sul. A pressão do futuro. A Coreia do Sul tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo. O envelhecimento acelerado ameaça o crescimento econômico e a sustentabilidade do sistema social. Tal como o Japão, a Coreia do Sul precisa urgentemente de trabalhadores, recebe imigrantes para setores específicos. Mas mantém uma sociedade culturalmente pouco aberta à imigração permanente. Muitos trabalhadores estrangeiros ocupam funções essenciais, mas vivem à margem da integração social. O paradoxo repete-se: a economia abre a porta, a sociedade mantém distância. Alemanha. Necessidade versus tensão social. A Alemanha é um dos motores econômicos da Europa, e também um dos países que mais precisa de imigração para sustentar a sua indústria, sistema de saúde e serviços. O próprio governo alemão reconhece que sem imigração, o país enfrenta escassez grave de trabalhadores qualificados e não qualificados. Ao mesmo tempo, a imigração é um dos temas mais polarizadores da sociedade alemã. Tensões políticas, debate sobre identidade, crescimento de partidos anti-imigração. A Alemanha aceita imigrantes porque precisa, mas luta constantemente para os integrar sem fraturas sociais. Aqui, a contradição não é demográfica, é cultural e política. Itália. Um país a envelhecer em silêncio.
A Itália é um dos países mais envelhecidos da Europa. As aldeias esvaziam-se, a população ativa diminui e muitos jovens emigram. Ao mesmo tempo, o país depende fortemente de imigrantes em setores como agricultura, construção, cuidados a idosos, serviços básicos. Apesar disso, o discurso público é frequentemente hostil à imigração, criando um cenário paradoxal. Os imigrantes sustentam o cotidiano, mas raramente são reconhecidos como parte da solução. A imigração como solução invisível. Em muitos destes países, a imigração funciona como um remendo silencioso. Resolve a falta de trabalhadores, mantém a economia a funcionar, sustenta sistemas sociais. Mais raramente é apresentada como um pilar estrutural do futuro. Os governos sabem que precisam de imigrantes e que as economias dependem deles, mas o discurso público continua preso ao medo, à identidade e à resistência à mudança. O problema de fundo não é a imigração. Os dados mostram algo claro. A imigração, por si só, não destrói países nem resolve todos os problemas. O verdadeiro desafio está em como integrar, como garantir direitos e deveres, como evitar guetos e exclusão, como preparar a sociedade para a mudança. Sem isso, a imigração torna-se um tema permanente de conflito, mesmo quando é indispensável. Uma verdade difícil de aceitar. A realidade é simples, mas desconfortável. Muitos países dizem não aos imigrantes no discurso, mas dizem sim na prática, porque não têm alternativa. O futuro de grande parte do mundo desenvolvido passa por uma escolha inevitável: ou aceita a imigração de forma estruturada e consciente, ou enfrenta declínio econômico e social. No fim, a pergunta não é se os países precisam de imigrantes, os números já responderam a isso. A verdadeira pergunta é: estão preparados para viver com essa realidade?